O representante de 2011 foi o eleito da marcha batida. Entre 19 fêmeas e 19 machos, Galante do Expoente e Nata da Visão entraram para o duelo. Com 79%, um dos maiores reprodutores da nossa raça é o representante da terceira década dos campeões nacional. Eu sou o Júnior do Aras PBR, estou aqui muito feliz, assim como todos os meus sócios, Sociedade do Galante do Expoente, por a gente ter o cavalo, o Galante, ter conquistado o título da terceira década. Hoje o Galante tem 6 aras que são proprietários dele, além do Aras PBR. Nós temos o Aras Zéu, o Aras Santa Esmeralda, o Aras General, o Aras Figueira e o Aras Monte Branco. E um cavalo perdurar de 10 anos atrás, está vindo até hoje, atual, nos filhos atual, é sinal que é um cavalo que mostra a evolução do Mangalaga Machador, sim. Tanto que nós sócios nos reunimos e fizemos um documentário sobre o cavalo, né? E vocês vão ver algumas partes desse documentário no MMTV e depois a gente, em seguida, até a Nacional, vai soltar isso nas redes para que todo mundo acompanhe todo o histórico do que é o Galante do Expoente. Ele foi um cruzamento pensado lá atrás pelo pessoal do Aras com o Paulinho, né, o famoso Paulinho Charolês. Como sendo do sul de Minas, ele conhecia muito bem o trilho, né, conhecia a Única Café, que era uma das éguas lá presentes, e aí ele apostou nesse cruzamento do trilho com essas éguas que estavam lá no Expoente. Por conta de uma viagem que eu havia feito em 2003, onde tive a oportunidade de conhecer diversos produtos do trilho, já conhecia do sul de Minas, eu decidi que, conversando com o Clóvis, que o trilho seria uma grande opção. E nós trouxemos o trilho para cá para o sul, a quem, por conta de uma amizade muito longa que eu tenho, tanto com o Maurício do Morro Grande, com a família do Morro Grande, quanto com o Paulo Guilherme, que era o proprietário à época, nós trouxemos o cavalo para cá, o qual ficou 3 meses aqui. Confesso a vocês que a Única não era aquela égua que eu estava planejando usar com ele, não. Mas aí vem os ensinamentos das pessoas que são mais vividas dentro da raça, e eu sempre me recordava muito do Zé Márcio Leite, que ele sempre dizia que a tropa Morro Grande se acasalava muito bem com a tropa JB. E aí são as intervenções divinas. Eu fiz o embrião, mas o cara lá de cima botou o dedo e falou, olha, vai ter que ser esse aí. E aí, desse acasalamento, nasceu-se Galante do Expoente. Não tem filho sem mãe nem pai, né? Tem que dar mérito aos dois. Um cavalo que faz a carreira que o Galante está fazendo, você tem que respeitar. Eu conheci o Galante em 2007, acho que foi a primeira vez que eu vi ele, e já era um cavalo que chamava a atenção. O Galante foi lá para o Aras entre 2008 a 2009, por aí, não me lembro bem ainda certinho a data, e na época ele tinha, se eu não me engano, acho que 3 para 4 anos de idade. Quando eu comprei o Galante, eu ganhei um sócio junto, que é o Vitor do Aras Bavária. Nós acabamos fazendo uma sociedade. Meses depois, o Vitor resolveu vender os outros 25%. Né? Aí eu chamei o Olavo, que é meu amigo e conheço. A aquisição do Galante certamente foi muito importante, né? Acredito que tenha sido um divisor de águas. Ele deixa a marca dele, ele transmite o padrão, a qualidade de marcha. Um criatório, a questão de padronização é muito importante do nosso ponto de vista. E isso é uma característica que o Galante coloca muito. Quando a gente começou a preparar ele, levar ele em pista e ele correspondendo, ali a gente cada vez mais se apaixonava por ele, sabia que ele tinha um potencial enorme, né? Até ali a gente pensava em pista, né? A qualidade dele de andamento, as qualidades morfológicas, proporcional, e ele tinha pinta de garanhão, então era um animal que realmente
atraía os nossos olhares, né? Ele, desde a primeira vez que eu vi ele, eu tenho um amor enorme por ele. A gente chegou na Nacional sem acreditar muito que ia ser campeão, por tempo de trabalho era pouco, né? E que mostrou o contrário, que o carro era bom, né? Com pouco trabalho, ele conseguiu chegar lá, ser campeão de mágica, de categoria e campeão dos campeões. E eu brinco com os meninos aí que eu vou morrer, não vou montar um carro bom que nem ele. E começou toda a fase daí por diante reprodutiva dele. E aí os sócios foram entrando para montar hoje, que a gente fala do Clube Galante do Expoente. O que a gente procurava era um cavalo assim, um cavalo com a linhagem dele e que viesse a somar nas éguas que o Aras PBR estava adquirindo. Quando eu comprei o Galante, né? Eu tive com o Antônio lá no Sul, passei o dia lá com o Antônio conversando, as negociações avançaram durante a noite. Aí eu precisei vir embora, estava junto com o João, meu filho. E aí, ao longo da semana, por telefone, a gente foi falando, até que nós chegamos num meio termo do valor do cavalo, forma de pagamento e tal. Feliz. E o Antônio me falou que uma das coisas que ele tinha com o Olavo, que era outro sócio, é que ele precisava apresentar um propenso comprador para o Olavo, né, e tal. E a gente acabou marcando um almoço e sacramentou tudo, foi muito bacana. E eles me pediram um tempo que as coisas não saíssem, a informação não saísse do almoço, antes, né, da gente fazer toda uma arte de lançamento de um novo sócio no cavalo e tal. E saí de lá, isso foi numa quarta-feira, um almoço em São Paulo. Num sábado eu fui numa Copa de Marcha em Passos, no sul de Minas, né, e nós não falamos nada para ninguém. Nós chegamos lá, sentado embaixo de uma árvore, uns peões, um deles me perguntou exatamente isso. E o Galante, quando chega, eu falo assim, Galante? Eu não sei do Galante. Então, que isso? E o almoço que teve quarta-feira em São Paulo não ficou tudo certo? Então foi uma surpresa muito grande, que as coisas na raça não tem segredo, que você pensa que você está escondendo, todo mundo já sabe, ainda mais quando é um animal, né, dessa grandeza. E aí eu comecei a rir, não tinha como esconder. Ele veio uma vez para o Aras PBR, ficou lá por 6 meses, uma felicidade para a gente ter o cavalo lá por esse período. Logo em seguida, começaram a entrar outros sócios da sociedade. E aí, naquele momento, a gente achou por bem, até pela preciosidade do cavalo, que ele não ficasse circulando, mas que a gente achasse um local em que ele pudesse ficar fixo e atendesse a todos os aras proprietários. Naquele momento, a gente optou pelo Arasel, que já era um dos sócios. O cavalo está lá, acho que já há 4 ou 5 anos, né, muito bem instalado. Caiu aquele cavalo no meu colo e eu não sabia o que fazer com o cavalo, porque eu não tinha égua, nenhuma égua, para cruzar com o cavalo que pudesse vir a dar alguma coisa. Daí eu falei, bom, agora eu preciso ter as minhas éguas. O Olavo até me falou, não, acho que você é um criador bacana para o Galante e também uma parte do Galante, porque você tem, o Santos Esmeralda já tem muita égua boa, conhecida, e realmente eu acho que foi um negócio muito bom para mim, porque eu estou colhendo já alguns frutos do Galante e eu estou muito satisfeito. Na época que eu comecei a criar, eu comprei, logo passado o tempo, eu comprei um inglês da Figueira. Aí eu vi que o Galante passava gesto, passava genética para a tropa, e eu comprei na mão dele uma porcentagem do Galante. O Galante, para mim, é um dos reprodutores mais importantes dentro do nosso Aras. O Galante colocou o Aras Figueira em outro patamar. Ele passa beleza, mas o principal atributo é andar bem. Não tem o que questionar. Não tem o que questionar. O principal atributo, e eu acho que é o que a gente sempre tem que valorizar muito, é a expressão racial. O Galante é impressionante, na hora que nascem os filhos deles, ela cai no chão, com aquela cabeça, com aquela orelha, com aquele olho. Então, assim, o cartão de visitas do Galante realmente impressiona. Caiu no chão, os próprios funcionários que já vêm já dizem, esse aqui é Galante. Bom reprodutor. Os filhos dele cumprem as 3 funções principais que a gente quer do Mangalaga Machador, ou 4 com a docilidade. Eu falo que uma das coisas mais importantes do Aras é você ser ligado ao cavalo que você tem, né? É falar assim, nossa, quem é aquele? Aquele é o Júnior, é um dos donos do Galante, né? E eu acho que isso faz parte do Mangalaga Machador desde o início dele. O ter um garanhão de ponta
faz parte de um bom criatório. Na época que o cavalo estava lá, as visitas se sucediam muito, né? Quem não quer ver o Galante, quem não quer tirar uma foto com o Galante? Hoje acontece lá no Zéu isso há alguns anos, uma série de visitas quase semanais que vão lá, de pessoas para ver o Galante. Premiações do cavalo hoje são quase uma centena, né, que ele tem. Filhos, ele está com perto de 2.000, 2.200 filhos, né? Grande quantidade deles campeões nacionais. Os filhos do Galante é coisa assim impressionante, né? São animais dóceis, animais de temperamento muito que a gente procura na nossa raça, com qualidades de andamento e morfológico, então são, assim, eu falo que as joias que a gente tem em casa são os filhos do Galante. Poucos cavalos, e a gente pode contá-los, na raça, perduram como garanhão principal por praticamente 10 anos. Né? E continua, é um cavalo que hoje está lá com seus 17 anos e continua sendo líder do ranking. A gente conta aí entre campeões, reservados, primeiro prêmio, todo ano, de 15 a 20, 25 filhos dele sobem a rampa. Por muitos anos eu quero ver o Galante vivo, quero ver o Galante com a gente. Acho que esse documentário faz parte. A gente está projetando o lançamento de um livro sobre Galante do Expoente e eu acho que isso faz a história. Sem dúvida, ele é um cavalo que marcou muito a história da raça e é um cavalo que passou por muito para estar aqui hoje. O Galante, há alguns anos, a gente vem falando que ele é a lenda. É a lenda exatamente porque a associação evolui e o cavalo parece que ele evolui junto. Ele não sai do principal que a raça precisa.